Fala pessoal, muito bom dia a todos. Vamos iniciando aqui o nosso webinar. Começo aqui agradecendo imensamente de verdade a presença de vocês. A gente sabe que o tempo é escasso no dia a dia, então se vocês reservaram aí um espaço para estar aqui hoje, é porque o tema faz sentido. Vocês vão observar um tooltip ali, uma informação sobre gravação. Esse conteúdo está sendo gravado até para vocês receberem esse conteúdo após esse evento. Bom, começando aqui, gente, deixa eu me apresentar. Muito prazer, sou o Guido Silvério, sou Head de Customer Success aqui na Sensidia. O nosso papel aqui de Customer Success é atuar como um grande parceiro de soluções em toda a jornada com a Sensidia, ajudando vocês a superar desafios, evoluir a arquitetura, explorar novos cenários de uso e expansão, e tudo isso com o objetivo principal, que é maximizar o valor percebido das soluções e, por consequência, os objetivos de negócio de vocês, os nossos clientes parceiros. Bom, falando de percepção de valor, o tema desse webinar está totalmente conectado, né? É um tema estratégico para as empresas que desejam escalar os seus produtos digitais. Aqui a gente tem diferentes perfis de desenvolvedores, arquitetos, tech leads, especialistas, né? A boa notícia é que esse tema conecta todos vocês, cada um sob uma perspectiva diferente. A nossa proposta hoje é sair aqui de um lugar comum e discutir DevPortal como um ativo estratégico conectado à forma como as APIs são pensadas, deployadas, consumidas, escaladas. Bom, eu serei o host desse webinar e tenho o privilégio de ter aqui comigo duas feras. Eles vão se apresentar na sequência, mas eu já quero fazer as honras aqui. Começando pelo Luiz, mais conhecido como Lui, faz parte do meu time aqui de Customer Success, é um experiente CSM aqui na Sensidia, é um dos caras que é referência aqui em conteúdos e esse tema de DevPortal. O outro speaker, que é o André, também baita referência nesse tema, um arquiteto de soluções, uns caras responsáveis aí por projetos bem estratégicos envolvendo DevPortal e também provavelmente deve ser muito conhecido por vocês. Bom, feita uma primeira abertura aqui, gente, vamos fazer um warm-up aqui para a gente entrar no nosso conteúdo, beleza? A gente vai já publicar novamente o slide para a gente dar continuidade. Boa. Bom, quando a gente fala em DevPortal, muita gente ainda associa automaticamente a documentação, swag, exemplos de endpoint, como passar pelo processo de autenticação e autorização. E tudo isso é importante, mas é parte da jornada, na verdade, é o começo de todo esse processo. E o ponto central aqui é APIs, a gente sabe, né? Deixaram de ser apenas integrações técnicas e são APIs. APIs são, na verdade, são produtos digitais. E como todo produto digital, elas precisam de proposta de valor clara, consumidores bem definidos, uma estratégia de adoção, métricas de sucesso. E o DevPortal é onde a gente toda essa estratégia se materializa, né? Ele é o ponto de contato entre quem constrói as APIs e quem consome, sejam times internos, parceiros ou ecossistemas externos. Para quem está no nível mais técnico, isso traduz, na verdade, em menos atrito, menos fricção, menor dependência dos times de integração e mais autonomia para o parceiro consumir essas APIs, ou seja, esses produtos digitais. Para quem lidera times ou produtos, isso se traduz em escala, previsibilidade, valor entregue. E é sobre tudo isso que a gente vai discutir no webinar de hoje. Todas as reflexões e todo o conteúdo gira em torno desse tema. Beleza, gente? Bom, vamos olhar aqui um pouco para a realidade da maioria das empresas, né? As APIs já existem, elas estão lá recebendo novas revision, né? Novas versões, atendendo a dinâmica do negócio, do mercado, regulação, etc. Novas APIs também vão surgindo para novos produtos digitais, novos mercados, inovações, né? Tudo isso, todas as APIs expostas no Sensidia API Platform e em outros gateways de mercado, né, como a AWS, por exemplo.
E, em muitos casos, as definições de arquitetura elas já estão bem encaminhadas do ponto de vista técnico, mas mesmo assim a gente percebe alguns padrões se repetindo, né? APIs publicadas com baixo consumo, squads, dependendo do time de integração, para quase tudo, com muita fricção. Com isso, o onboarding de parceiros se torna lento, dificuldade para escalar sem perder a governança, que a governança é importante, os controles, especialmente de segurança, de processos, né? Incluindo múltiplos gateways aí, quando a gente tem mais de um gateway, toda essa governança se torna ainda mais complexa. E aqui que vem um ponto importante, né? Isso não é não é só um problema de tecnologia, é um problema também de estratégia de produtos aplicadas às APIs. E quando essas APIs não são tratadas como produtos, a adoção também não acontece de forma natural. E aí que acontece a grande virada, o Dev Portal não é só onde a documentação mora, ele passa a ser parte da estratégia de produto, de go-to-market das APIs, e é no Dev Portal que você vai definir como alguém descobre uma API, como entende para que ela serve, como começa a utilizar, como evolui o consumo ao longo do tempo. E quando tudo isso é bem estruturado, as APIs deixam de ser ativos técnicos e passam a, de fato, habilitar jornadas digitais em escala. Bom, para a gente alinhar um pouco as expectativas sobre esse webinar, a ideia aqui, gente, é que esse webinar não seja um deep dive técnico, também não é uma apresentação de features da Sensidia. O foco principal aqui é mostrar como as empresas maduras estão conectando arquitetura, produto e negócio por meio do Dev Portal. E ao longo dessa conversa a gente vai falar sobre adoção, sobre reuso, sobre governança e preparação para novas jornadas, aí, jornadas aceleradas com AI, por exemplo, agentes que consomem metadados do Dev Portal. Beleza, gente. Feita essa primeira introdução, eu queria mostrar aqui o que a gente preparou para essa agenda. Essa agenda foi desenhada exatamente para equilibrar uma visão e prática de tudo que a gente vai falar aqui desse tema. Então, essa abertura que eu estou fazendo aqui, já passamos por ela. Vamos passar aqui por casos de usos e cenários do Dev Portal. O Dev Portal da Sensidia na prática, casos reais, aceleradores de evolução, novas jornadas com AI, AI Gateway, MCPs, automações. Por fim, a gente tem um momento de Q&A, a gente vai separar um tempo importante desse webinar para responder, na verdade, as perguntas de vocês. Então, vocês já devem ter recebido aí o link do nosso slide no chat. Tragam as suas questões, a gente vai compilando aqui as principais perguntas e a gente responde no final desse evento. E a ideia aqui, gente, é que ao final desse webinar, cada um de vocês, depende do papel, consiga responder uma pergunta simples. O que eu posso fazer de diferente a partir de amanhã para extrair mais valor das minhas APIs? E é com isso que a gente abre a conversa, e eu gostaria de trazer aqui, convidar os nossos speakers. Bom dia aí, sejam bem-vindos, gente. Lu e André, está com vocês. Bom dia, Guido. Bom dia, pessoal. Muito obrigado aí pela presença e participação de todos. Muito prazer, eu sou o Lui, né? Eu sou Customer Success aqui na Sensidia. Hoje eu vou estar aprofundando aqui em algumas questões, né? Mostrar um pouquinho do potencial da ferramenta para vocês num momento mais prático. Mas primeiro eu queria passar a bola já para o André, para ele se apresentar também, né? E dar sequência aí no nosso show aqui. Obrigadão, Lui. Bom dia a todos, primeiramente. Gostaria até de agradecer a presença de todos aqui. Eu sei que a agenda de vocês deve ser muito concorrida e vocês despenderam esse tempo para estar aqui com a gente durante essa apresentação. Então, fiquem à vontade, inclusive, para mandar suas dúvidas aí no slide para que a gente consiga trazer para vocês as respostas no fim da nossa apresentação, tá? Lui, muito obrigado. Falando um pouquinho, inicialmente, acho que é muito interessante a gente falar sobre casos de uso do portal de desenvolvedores, tá? Mas primeiro, eu gostaria de falar de alguns tipos de abordagem que a gente pode ter quando a gente planeja o portal em si, tá? Então, a gente tem dois tipos de abordagem principal. Uma abordagem muito voltada e drivada a feature e uma mais drivada a negócio. E
a gente enxerga como futuro do portal de desenvolvedores um portal totalmente relacionado e ligado às regras de negócio de cada um dos nossos clientes ou parceiros, tá? Então, por isso, é de extrema importância que, para o sucesso desse Developer Portal, ele transcenda algo que é simples, são as documentações de APIs ou uma listagem de features técnicas, que é algo que a gente já faz por padrão na grande maioria dos portais de desenvolvedores. A gente encara isso e o portal de desenvolvedores como algo estratégico dentro do ecossistema de portais de APIs, tendo em vista que a gente consegue habilitar modelos de negócio que acelerem o consumo dessas APIs e otimizam a colaboração tanto com times internos quanto com times parceiros externos que vão consumir realmente essa API. O objetivo do portal, principalmente, tá, é aumentar a adoção e engajamento dessas APIs. Então, não necessariamente você precisa de uma lista extensa de funcionalidades, mas sim que o portal ele seja capaz de resolver um problema e gerar um valor realmente ali tangível para os parceiros que vão consumir essas APIs, tá bom? E a partir disso, a gente consegue entender que quando a gente tem um foco muito voltado em features, a gente acaba sendo reativo. Então, a gente acaba consumindo métricas de vaidade, então, o número de APIs que eu estou expondo, um portal com catálogo técnico, então, eu tenho feature tal, que não é algo que gera tanto engajamento assim. O foco no que, né? Então, as funcionalidades que eu estou disponibilizando para esses parceiros consumirem, e os requisitos acabam ficando muito definidos pelos times de TI. Quando a gente muda um pouquinho esse mindset e vai para um foco de negócio, um foco realmente estratégico, e colocando o Developer Portal como parte do ecossistema de consumo das APIs, a gente já passa a entender métricas que geram mais impacto, então um time to market de onboarding e de entrega dessas APIs, a receita que ela é gerada quando a gente pensa em monetização, ou até mesmo não monetização, mas criação de novos negócios realmente. O portal ele deveria ser um hub de capacitação, então onde a gente consegue expor as documentações, mas talvez nem só documentações, talvez vídeo, aulas explicativas, explicando como consumir aquela API, ou como você pode integrar naquele produto, e até mesmo gerar um fluxo self-service total de onboarding para esse parceiro. Então, ele conseguir se logar, criar suas credenciais, começar a consumir um sandbox, e aí sim, ele já estar integrado e atualizado ao ecossistema de vocês, tá? Um foco no porquê e o porquê esses resultados eles estão vindo, tá? Então, através dessas APIs, você gerar regras que realmente façam sentido e não mais ficar voltado apenas para as funcionalidades que estão sendo disponibilizadas. E, além disso, ter um roadmap totalmente alinhado com métricas estratégicas da sua empresa, como, por exemplo, a receita que é gerada por essas APIs. Agora, pensando realmente nos casos de uso, né? A gente, aqui dentro da Sensidia, elencamos 3 tipos, inicialmente, de portal, mas, obviamente, que cada um deles é muito atrelado às regras de negócio, mas pensando em 3 macrotipos de portal, a gente tem os portais internos, que são muito voltados para troca entre times da sua própria organização, de informação sobre APIs que são consumidas entre times. Os portais externos, que são realmente para exposição de APIs para o mercado, onde os parceiros vão consumir, vão ter essa capacidade de fazer o seu próprio onboarding. E os portais híbridos. Os portais híbridos, eles têm como principal objetivo, e através, obviamente, de features que já são disponibilizadas dentro do portal de permissionamento, a exposição de APIs tanto para times internos, com visualização específica para esses times, além da exposição para o mercado também. Então, você conseguir ter um onboarding customizado e um onboarding específico para cada um desses cenários é muito importante, tá? E aqui, o que a gente acaba endereçando, tendo um portal de desenvolvedores como um fator realmente estratégico dentro da sua organização, tá? A gente
tira esse onboarding lento, trazendo as capacidades de onboarding self-service e também fazendo o acompanhamento desses desenvolvedores. Então, através das métricas como, por exemplo, de último login, você vai entender se realmente você gerou um engajamento naquele desenvolvedor, se ele realmente se converteu ao consumo das suas APIs, e também através da visualização da criação de credenciais ou algo nesse sentido. Você consegue melhorar a adoção dessas APIs, então trazer mais engajamento, um catálogo de APIs robusto, com essas APIs sendo expostas de forma estratégica e que gere mais engajamento, tá? E a remoção da dependência dos times de integração, obviamente que em segmentos onde são necessários aprovações, em algum momento vai ser necessário a intervenção humana para fazer a aprovação de um cadastro de usuário ou a aprovação de uma credencial, porém o objetivo é que o desenvolvedor que está consumindo essa API, ele tenha a capacidade de, da forma o mais self-service possível, dependendo das regras de negócio, cria o seu usuário e consuma já as suas APIs através da geração de credenciais automática ali. E aqui, falando um pouquinho sobre como o DevPortal da Sensidia ele pode potencializar o uso das APIs, eu já queria passar aqui para o Lui, que vai agregar um pouco mais sobre o assunto do Developer Portal, mas fiquem tranquilos, volto em breve também para a gente falar mais um pouquinho sobre cases reais de Developer Portal. Maravilha. Obrigado, André. Bem, pessoal, dando sequência aqui na apresentação, né? A ideia principal é justamente, nesse momento, a gente falar um pouquinho para vocês, né, do que como hoje a ferramenta da Sensidia, né, ela já consegue estar ajudando vocês, né, nessa parte de acelerar o onboarding, acelerar a adoção, né, e aqueles outros pontos ali que o André trouxe nos últimos pontos ali que ele bem pontuou. Então, como features básicas ali, né, e pontos de ação que a gente tem, com a utilização de um portal voltado ali para a parte dos desenvolvedores, né, a gente já consegue trazer, por exemplo, uma documentação interativa. Então, todas as APIs que vocês já possuem o Swagger, vocês conseguem centralizar ali e permitir, por exemplo, que os consumidores com as próprias apps, né, as credenciais que eles têm, já realizarem o tryout, realizarem toda a parte desse consumo dentro do próprio portal. Então, além de você ter ali toda a documentação centralizada, todo esse hub ali de integrações, você já acelera também essa parte do consumo ali do tryout. Tem essa questão também de ter fácil acesso à versão das APIs, né, e também essa parte de revisões que vocês têm ali disponíveis e que querem deixar a visibilidade, né, e até mesmo o consumo para os seus parceiros. Gestão de guias e FAQs, né? Então, não só olhando para documentações técnicas, mas também enxergando as documentações funcionais, né? Então, materiais de apoio que permitam que o usuário consiga se guiar e entender os propósitos daquelas APIs, facilitar ali toda essa parte da experiência, né? Porque no fim do dia, pensando até mesmo na questão do API First, o que vai garantir e o que vai trazer valor ali para a nossa API e tudo mais é que a API esteja sendo utilizada assim, esteja sendo utilizada de maneira correta e o mais importante, né? É a experiência do nosso usuário, né? A experiência do nosso cliente. Então, tendo um lugar que você tem a documentação técnica, né, o Swagger, e ele já consegue fazer um tryout, uma documentação de apoio, seja ali um guide, né, uma documentação que explique o negócio por trás da API, e além disso também a questão do FAQ, ou seja, né, perguntas e respostas ali mais comuns que também ajudem, né, e norteiem ali, por exemplo, a ele entender algum erro, fazer algum troubleshooting do que ele está sendo alvo ali na experiência dele. A questão do look and feel, né? E isso aqui voltado totalmente para a experiência, né? A interface ali, a interação. Então, um portal de fácil assimilação, né? Intuitivo ali do consumo. E essa parte do onboarding de consumidores, né? Que contempla já isso. Além disso, diferenciais que a gente traz aqui para vocês, né? Tem também essa questão de conexão com gateways de terceiros, né? Então, hoje o portal, ele contempla, né? Não somente, né? Não é compatível somente com a exposição de APIs do Gateway Sensidia, mas a gente tem outros providers ali que a gente consegue estar integrando e trazendo as documentações, os swaggers para dentro, né? E possibilitando também uma experiência unificada. A questão do login do SSO para facilitar também essa integração de providers ali, da gestão de usuários.
questão de customização e DNS restrições de IP, né? Então, para a gente realmente garantir uma camada a mais de quem consegue estar acessando o nosso portal e também está fazendo consumo, né? Tendo essa parte da gestão ali de quem está consumindo. E também, atrelado a isso, a gente tem também a questão de papéis e permissões personalizados, ou seja, dentro do meu portal eu posso ter diferentes públicos, né? Até mesmo fazendo um link com o que o André trouxe ali dos diferentes tipos de portais, né? Pensando que a gente tem um portal híbrido, onde o nosso time interno, mas também o nosso time de parceiros está acessando a ferramenta, eu consigo delimitar, né, quais as APIs esses usuários vão conseguir ver, então eu consigo abordar, né, e abranger diferentes jornadas dentro de uma única ferramenta. Então, assim, garantindo a adoção macro, né, uma cobertura total ali de tudo que eu quero que os nossos parceiros, nossos desenvolvedores internos tenham acesso e consigam consumir. E também falando um pouquinho de futuro, né, a gente vai ter mais para frente aqui na apresentação, olhando para frente, né, mas já dando um pequeno spoiler para vocês, né, o portal está vindo também, né, nessa questão de apoiá-los nessa parte de monetização e gestão de receitas também, né, fazendo ali esse link. Agora, eu vou só compartilhar uma outra tela aqui, onde eu vou fazer uma pequena demonstração, né, de como essa jornada, né, e falar um pouquinho de como essas outras features ali que a gente está pontuando ali ao longo da apresentação, né. Então, aqui, eu estou compartilhando aqui um dev portal interno nosso, né, esse é o look and feel básico dele, né, e padrão aqui dos nossos ambientes, né. Então, de cara, a gente já tem aqui a facilidade, né, de criar uma conta, conhecer as APIs ali do catálogo e como começar conosco, né. Então, são 3 cards bem simples ali que já vão orientar essa jornada. Para adiantar, né, e otimizar o tempo aqui da demonstração, eu já estou logado dentro do portal, tá? Mas aí vale dizer que a gente consegue até mesmo customizar e expandir ali essa parte dos cadastros, flexibilizações ali também de quem consegue estar acessando o nosso portal, tá? Então, estou em toda essa parte de gestão de acessos ali, questão de aprovações manuais automáticas, enfim. Vamos lá. Então, partindo do pressuposto ali que eu sou um dev novo, que eu estou começando a utilizar o portal aqui da Sensidia, né? Eu vou aqui começar cadastrando uma app, né? Ou seja, eu consigo de uma maneira muito simples estar consumindo, né? Estar criando, né? E aqui é muito interessante, né? Ele já tem uma telinha, né? Que vai contemplar para a gente todas as credenciais que eu já possuo, né? Vinculadas ao meu usuário, mas também ele possibilita que eu crie já uma nova app, se fizer sentido para o nosso contexto, né? Quando a gente fala de criar uma nova app, ele vai abrir aqui um formuláriozinho para a gente preencher, onde tem alguns campos obrigatórios, né? Então, por exemplo, o nome da aplicação, um link, se fizer sentido ali para o cenário de vocês, né? A gente tem muitos clientes que utilizam o portal, né? Principalmente no ramo de marketplaces ali, que eu tenho uma loja, eu quero vender ali com esse cliente. Então, para ver se faz sentido mesmo eu ter esse fluxo de aprovação ali, essa app, esse consumo, eu coloco o link do meu site, da minha loja, para uma pessoa do meu time interno fazer, né, toda essa ponte e conseguir ali aprovar ou não, se faz sentido ou não eu ter esse acesso. Vou colocar uma descrição aqui, e aí automaticamente ele já vai listar todas as APIs disponíveis que eu tenho para estar criando aqui uma app, que estão disponíveis também vinculados à role, né, ao papel de usuário que eu tenho aqui dentro da ferramenta. Nesse caso, a gente vai criar aqui vinculado a essa API de orders, e ele já vai exibir aqui para mim o plano default, né, que eu tenho disponível também. Então, toda essa parte, a gente consegue já fazer a gerência, fazer a gestão e customizar, né, a experiência que o usuário está tendo aqui. Então, em poucos passos, o meu desenvolvedor, ele consegue entrar no portal, ele cria uma app, né, vou só confirmar aqui, e ele vai gerar para a gente, ó, uma app já criada, né? Então, por exemplo, em poucos passos eu já tenho uma app criada, já tenho as credenciais liberadas para o meu usuário, e mais, vamos supor que eu tenha a necessidade de um fluxo de aprovação customizado, né? Ou seja, aqui nesse portal, para esse momento de demo, a gente deixou sem a questão de uma aprovação manual. Mas eu consigo também imputar aqui, por exemplo, que isso aqui caia para um e-mail de um time interno nosso, ir lá e fazer a gestão e aprovar essa app ou recusar, né, com as considerações relevantes, né. Então, aqui eu já tenho todo o painel de apps, né, com as minhas credenciais, ela tem aqui o status dela, e eu consigo, por exemplo, já ver as nossas credenciais, tá? Então, aqui a gente tem essas credenciais da minha app de gestão de pedidos. E por que é interessante isso, tá, pessoal?
toda essa parte de experiência, unificação, ela já vai fazer o link justamente com o quê, né? Como eu disse para vocês, o portal ele vai centralizar aqui na parte de catálogo todos os nossos produtos, né? Que seriam as coleções das nossas APIs ali, que tem justamente o quê? O swagger das nossas documentações aqui. Então, por exemplo, aqui, automaticamente, eu já tenho o server, né? Da nossa API, que é já o nosso swagger, e eu consigo já ter essa experiência para o meu usuário, né? Então, ele vai permitir que eu coloque aquelas credenciais da app que eu acabei de criar e já fazer o consumo da minha API, né? Então, eu já conseguiria estar fazendo toda a parte da autenticação aqui e fazendo, né, o consumo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha API de orders, né? Eu já passei as minhas credenciais e automaticamente, né, sem eu precisar de um post, né, ou mesmo de outra ferramenta, tá fazendo aqui esse consumo, né? Então, eu já passo aqui o get, eu consigo já estar vendo aqui no nosso ambiente mocado, né? Por exemplo, todos os pedidos dessa API, né? Lembrando também que a gente consegue apoiá-los nessa parte da gestão, da organização e do que eu quero expor dentro do nosso portal para que a experiência seja personalizada para o usuário também, tá? Então, isso também traz bastante valor. Além dessa parte da documentação técnica, né? Dessa parte do consumo, um outro ponto muito valoroso ali para a experiência do usuário é justamente, por exemplo, essa questão aqui do monitor de atividades, né? Ou seja, o meu próprio consumidor, ele consegue estar acessando aqui a ferramenta e tendo, né, com base nas requisições que eles possuem hoje, né, um troubleshooting, né? Então, aqui a gente tem toda a listagem de requisições, né, que as minhas apps foram realizadas e eu consigo ver o status dela, qual API foi consumida, latência, enfim, e ações também, né? Caso faça sentido e caso tenha algum erro, eu consigo também até mesmo corrigir isso, né? Então, é um braço a mais que contempla, né, uma experiência personalizada ali para o nosso usuário. E como material de apoio, eu possuo também aqui uma aba específica dentro do portal, justamente falando de guias, né, que são as documentações ali funcionais, que vão listar para a gente aqui uma explicação de negócio da minha API, né, trazendo aqui os principais endpoints, né, então conseguimos abranger assim essas diferentes jornadas e dar todos os consumos para facilitar, né, centralizar ali as documentações e também uma experiência muito rica para o usuário, né. Maravilha, pessoal. Aqui eu vou devolver a palavra para o André, porque ele vai comentar um pouquinho com vocês agora dos aceleradores. Legal, obrigadão, Luiz. Antes de tudo, pessoal, até antes de falar de aceleradores, aqui eu trouxe um portalzinho que a gente fez internamente aqui da Sensid, apenas para mostrar um pouquinho a capacidade de alguns dos nossos aceleradores, tá? Mas o nosso portal, ele tem muita capacidade de customização, tá? Então, através de um dos nossos aceleradores, que eu vou comentar mais para frente, a gente é capaz de desenvolver novas features se necessário, a gente consegue customizar fluxos de onboarding muito além do que o produto por padrão já oferece para vocês. Então, hoje, o nosso produto por padrão, ele oferece a customização de ícones, de tipografia, de cores, porém, a gente tem serviços aceleradores que trazem uma capacidade e uma autonomia para a gente construir basicamente tudo que for necessário dentro de um portal de desenvolvedores para os nossos clientes, que rompa o que é essa experiência padrão do nosso portal. Tá? Então, a gente tem casos específicos, por exemplo, de construção de onboardings muito específicos para aquele ramo de negócio, então, no ramo de seguros, onde a gente tem um questionário complexo de perguntas que vai fazer o gerenciamento de segurança e tendo a capacidade e realmente a expertise ali necessária, esse usuário parceiro, ele já pode ser aprovado automaticamente para a construção e consumo dessas APIs, criação de credenciais de forma automatizada, ou não, ele vai ficar pendente a aprovação de um usuário, caso ele não tenha respondido o questionário da forma necessária, ou se ele responder pior ainda, né, num cenário realmente mais catastrófico, a gente bloqueia ele de criação de qualquer tipo de credencial. Então, esse é um tipo de customização de onboarding que pode ser habilitado dentro de um portal de desenvolvedores.
A gente também consegue fazer diversos tipos de customização quanto à experiência das documentações. Então, como as documentações funcionais, aquelas documentações mais descritivas, elas vão poder ser apresentadas, como as documentações técnicas também vão ser apresentadas. Ali o Lui mostrou um pouquinho a nossa parte de tryout, mas a gente consegue habilitar novas features ali também através dos nossos aceleradores, com um consumo mais eficaz desses tryouts, possibilidade de code snippets automatizados. Então, a gente tem diversas customizações que podem ser habilitadas, inclusive utilizando AI. Então, a gente pode pensar em um chatbot utilizando AI com uma base de conhecimento enriquecida por toda a documentação que já existe dentro do Developer Portal, pensar em consumir, talvez, um MCP diretamente das APIs que são expostas nos gateways. Então, a gente tem diversos tipos de customização que podem ser habilitados, tá? Seguindo aqui para os nossos aceleradores, realmente, hoje, a gente tem 3 tipos de aceleradores principais dentro da Sensidia, tá? Um serviço, que são serviços que estão englobados dentro dos Developer Portal Services aqui da Sensidia, tá? Então, a gente tem o Dev Portal Evolution, que tem um foco muito específico em construção de experiência dentro do portal de desenvolvedores e pensando na experiência realmente end-to-end, desde a prototipação, identificação das pessoas que vão utilizar o Developer Portal, até o desenvolvimento, construção dessas features e acompanhamento dessas métricas para a melhoria contínua, tá? A Partner Integration e Support para realmente auxiliar o onboarding desses parceiros, retirada de dúvidas, até mesmo caso seja necessário um processo de homologação dos desenvolvimentos que são feitos consumindo as APIs que estão expostas no Developer Portal, e o Content Management, que realmente é ajudar e pôr a mão na massa na construção das documentações, independente de ser uma documentação funcional, uma documentação técnica, um FAQ para retirada de dúvidas, é auxiliar vocês em realmente manter o conteúdo de todo o Developer Portal de vocês, tá? Seguindo aqui, pensando como o Portal Evolution ele pode garantir realmente uma evolução contínua, é ter pessoas estratégicas e específicas construindo o Developer Portal padronizado e governado junto com vocês, trazendo toda essa melhoria de experiência do uso do portal e transformando realmente o portal em uma plataforma estratégica de consumo de APIs, tá? Seguindo para os nossos outros aceleradores, a gente consegue, através do Partner Portal Integration, realmente acelerar o onboarding e fornecer suporte especializado e, obviamente, um suporte especializado em consumo de APIs, mas que, além disso, vai emergir dentro das regras de negócio de vocês para entender e auxiliar e tirar a atração de todo esse fluxo de onboarding, trazendo também muita segurança aos parceiros que vão estar consumindo essas APIs, e um Content Management, onde a gente vai assegurar que toda essa gestão unificada e consistente das documentações, ela promova uma descoberta e uma adoção com menor fricção, além de trazer muita vantagem na redução do esforço operacional dos times que constroem essas APIs, que geralmente acabam ficando sobrecarregados. Então, você acaba tendo que despender um dev para construir a documentação funcional de uma API e, muitas vezes, isso acaba impactando os desenvolvimentos consequentemente. Então, o nosso objetivo é garantir um ecossistema de APIs que tenha sucesso end-to-end, desde o início da sua realmente concepção do Developer Portal até o final, onde a gente vai realmente consumir as documentações e começar a se integrar, tá bom? Então, aqui, voltando até para o Lui, para ele mostrar um pouquinho para a gente o que a gente pensa como Sensidia, como perspectiva de futuro e também tendência do Developer Portal durante talvez esse ano ou até mesmo os próximos anos aí. Perfeito, André, muito obrigado. E é isso aí, pessoal, né? A gente falou um pouquinho de como está hoje, como a gente já consegue estar ajudando vocês, né? Seja com a ferramenta básica, seja com os nossos aceleradores, mas vamos falar um pouquinho também de futuro, né? Como que a Sensidia planeja, o que a gente está enxergando, né? De implemento, de ir aí além, né? Então, basicamente hoje, né, a gente está encarando, né, esse futuro, essa evolução da ferramenta, né, até mesmo
essa questão de aprimorar ainda mais a nossa presença nessa modernização de ecossistemas, né, e a customização, criação de jornadas inteligentes, se apoiando principalmente nesses 4 pilares de evolução, né. O primeiro pilar deles, né, é justamente essa frente de AI Gateways, né. Então, qual que é o papel do portal em cima disso, né? Então, basicamente, é a gente conseguir prover as APIs maduras, governadas e expostas de uma maneira assertiva e também estratégica, né? Ou seja, a gente está expondo ali dentro do Dev Portal, né? Todas as APIs, né? Orquestrando de maneira inteligente também e segura, né? Os nossos serviços, garantindo também essa experiência consistente para os nossos consumidores. Tem, na mesma linha, né? Demais jornadas com inteligência artificial, né? Aproveitando ali também essa questão, esse assunto que é muito quente nos dias de hoje, né? Então, por exemplo, toda essa base de conhecimento técnico para as nossas IAs também nos apoiarem nessa frente ali de entregar documentações mais completas, mais robustas, né? E também serem aceleradores em toda essa parte do onboarding, nessa parte da adoção das nossas ferramentas e principalmente nessa questão com base em feedbacks e entendimento também das necessidades dos usuários, as novas tendências, que a gente consiga entregar experiências preditivas, né, baseada ali em todos os dados que a gente consegue também estar acompanhando, né, e mensurando de engajamento, de adoção e de utilização ali do nosso portal. A parte de automações também, ela vem forte ali como um dos pilares que a gente traz aqui e está trabalhando em cima, né, justamente voltado para essa questão de padronização, né, e até mesmo acionamento de fluxos via código, né, voltado excepcionalmente, né, para a parte ali de uma eficiência operacional e redução ali dessa parte manual, né, ou seja, vamos trazer aqui para um dos exemplos que a gente apresentou, né, aquela parte de aprovação de apps, né, então, com uma automação, por exemplo, a gente consegue facilitar, né, e depender cada vez menos que uma pessoa precise ficar dedicada a cada app criada, né, entrar na parte administrativa do portal e ficar liberando ou não essa app, ou mesmo na parte de gestão de usuários, né. Além disso, a gente consegue também estar expandindo isso para outras frentes dentro do portal, né, e dessa parte de geração de conteúdo, questão de demandas ali também. E temos também o pilar voltado aqui na parte dos MCPs, né, ou seja, uma organização que vai pavimentar o caminho para o consumo unificado dentro do nosso Developer Portal, né? Então, até pensando ali nos modelos de consumo em alta escala, e um portal realmente rico, né? Seja ali na questão de consumo, seja na questão de adoção ali das ferramentas, enfim. Basicamente, com a implementação dos MCPs, a gente vai conseguir implementar ainda mais tanto as jornadas para os nossos consumidores finais, mas também, né, para todas as pessoas ali que estão fazendo a mágica acontecer, né, para os nossos times internos também conseguirem atuarem de maneira mais estratégica, né. E agora, galera, a gente vai, né, a gente chama aqui de volta, né, o André, o Guido, para a gente ir justamente para essa frente aqui de Kinanway, né, para a gente já começar a falar um pouquinho das perguntas ali que vocês foram mandando ao longo da apresentação. Boa, Lui, André, muito bom. Vários insights aqui durante essa apresentação, uma apresentação muito direcionada a esse tema estratégico aqui de Dev Portal. A gente selecionou aqui, dentre as várias perguntas que a gente recebeu, gente, duas ou três, se não estou enganado, questões. A gente já vai plotar aqui na tela e a gente vai separar um tempinho aqui especial para respondê-las, olhando aqui para o tempo da nossa agenda. Então, a primeira delas aqui é uma pergunta bem do hype, né? As tendências para 2026 indicam um foco crescente em AI, LLMs, para melhorar a produtividade dos desenvolvedores. De que forma o serviço da Sensidia já incorpora ou planeja incorporar inteligência artificial para aprimorar a experiência no portal? André, quer puxar essa? Claro, vamos lá. Então, assim, o Lui acabou comentando um pouquinho que a gente tem de previsão, né, principalmente voltado para AI, porém, a gente já consegue endereçar isso de algumas formas hoje dentro do Developer Portal, unificado, obviamente, aos aceleradores que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então, hoje a gente já tem portais que tem, por exemplo, o chatbot, consumindo, né, como base de conhecimento a documentação do portal de desenvolvedores, mas também documentações
internas do nosso cliente, tá? É um case bem específico, onde ele traz um arcabouço de informações muito grande, uma base de conhecimento muito rica, que ela tem a capacidade de explicar todo o fluxo de onboarding para consumo daquela API. Então, desde o processo de contratação daquela API, retirada de dúvidas sobre cada um dos segmentos, retirada de dúvidas, inclusive, de negócio. Então, por exemplo, eu tenho essa API, eu tenho esse problema aqui, ou como eu posso resolver consumindo um dos produtos de API que você está disponibilizando dentro do Developer Portal. Mas como futuro, a gente também planeja a construção, obviamente, de features aceleradas aqui, conectado ao MCP, realmente, capacitando a construção de chamadas dentro do Developer Portal, trazendo as respostas dessa chamada, a capacidade de criação de integrações, a capacidade, inclusive, de obtenção de códigos prontos para que você consiga adicionar durante todo o seu fluxo de consumo das APIs, adicionar dentro do seu código e já consumir de uma forma facilitada. Então, a gente tem um planejamento muito forte quanto a isso, além, óbvio, de construir aceleradores para construção de documentação, enhancement de Swagger. Então, a gente tem bastante ideia aí no futuro de como a gente pode integrar AI junto ao nosso Developer Portal, facilitando, obviamente, e acelerando o dia a dia, tanto dos nossos parceiros quanto de quem está consumindo as APIs de vocês. Boa, André, obrigado. Vamos para a próxima aqui, gente. Essa aqui, o Bruno se identificou. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Como a solução da Sensia se adapta à complexidade dos clientes e o que acontece quando as funcionalidades de caixa não são suficientes? Quem quer pegar essa? Opa, vamos nessa. Bem, Bruno, primeiramente, muito obrigado aí pela pergunta identificada. Valeu mesmo aí. Mas, basicamente, Bruno, é uma pergunta muito boa justamente porque, né? Hoje, a solução de caixa, né? Ela já permite que a gente contemple algumas das jornadas ali principais, né? Ou seja, já abrange a gente conseguir delimitar tanto o escopo e a atuação para as jornadas de clientes internos, né? Mas também de clientes externos, né? Dos nossos parceiros que vão consumir. E tudo que a gente consegue colocar dentro do portal, toda essa questão ali dessas diferentes jornadas, são todas gerenciadas e governadas, né, com base no que vocês precisam. Totalmente são experiências customizadas, digamos assim, mesmo no portal base. Uma vez que a gente tem ali as features de roles, né, por exemplo, tudo que aquele usuário ele vai estar conseguindo acessar é justamente aquilo que a empresa, né, o contexto dele que faça sentido. Então, vocês têm total autonomia para desenhar esses diferentes cenários ali. E com isso, né, de maneira até mesmo puxando aqui para a EdCS, a gente consegue estar ajudando, né, apoiando vocês a estar fazendo um desenho ali dessa parte de consumo, né, com o portal base e tudo mais, mas em cenários que, por exemplo, vocês precisem de algo a mais, algo além do que a ferramenta padrão oferece, aí a gente já puxa o André para uma conversa, né? Com aqueles aceleradores ali que ele já bem pontuou aí ao longo da apresentação. Você quer complementar alguma coisa, André? Claro. Então, como o Luiz comentou, né, puxou a sardinha para a área de CS, agora eu vou puxar um pouquinho para a minha área aqui de Managed Services. A gente tem esses aceleradores exatamente com esse enfoque, tá? Então, quando as funcionalidades padrão, elas realmente não atendem por uma especificidade de negócio, ou que a gente quer realmente trazer uma experiência melhorada daquela feature em específico, a gente traz como os nossos serviços aceleradores como uma opção, tá? Então, por exemplo, o Dev Portal Evolution é uma opção muito boa para quem entende que aquele fluxo, por exemplo, de onboarding específico ainda não atende a sua necessidade, eu quero construir um fluxo de onboarding mais complexo, talvez com etapas, ou eu quero realmente fazer uma alteração no fluxo de construção e de cadastro de app, eu quero fazer um fluxo de consumo de documentações totalmente novo, ou até mesmo fazer a construção de uma feature nova, disruptiva, que ainda não foi implementada, a gente tem a capacidade de auxiliar vocês através do Dev Portal Evolution. Obviamente que a gente tem os outros aceleradores que também podem auxiliar nisso, também quanto ao gerenciamento do onboarding de vocês e a construção das documentações, mas pensando inicialmente em soluções que são
encaixotadas, hoje a gente consegue transcender isso através dos nossos serviços, tá? Obviamente que isso tem algumas questões, né? Então, dentro do nosso serviço hoje, a gente tem uma prerrogativa. Se tem API, a gente consegue integrar. Então, até respondendo algo para vocês, a gente consegue construir outras perguntas que eu vi, talvez ainda não estejam nos nossos slides, mas eu já vou dar uma adiantada. A gente consegue construir fluxos customizados de consumo de documentação, mas eu acho que está no slide, então não vou adiantar. Mas a gente consegue sair, sim, da nossa caixa através dos nossos serviços aceleradores, tá? Valeu, André. Lui, acho que essa pergunta ela é bem importante porque ela está super conectada com a estratégia, né, com a jornada do cliente, né? A gente tem vários cases onde a gente tem toda essa experiência customizada e é onde a gente tira a fricção e onde a gente acelera o time to market, que a gente falou lá no início, né? Isso está super conectado com o go-to-market desses produtos digitais. E quando a gente constrói essa experiência conectada à estratégia de produto, o resultado é fantástico. Vamos para a próxima pergunta aqui. A gente tem uma terceira pergunta que, na verdade, é um combo 3 em 1. São 3 perguntas relacionadas ao mesmo tema. Então, a gente preferiu concentrar aqui para trazer para vocês. A gente está já colocando aqui. Está chegando, chegou. Ainda são 2, ela vai virar 3 logo, logo. Eu já vou ler as primeiras 2. É uma pergunta que está relacionada com a documentação e a integração com outros providers, né, com diferentes providers de APIs. Então, vou ler aqui, né? É possível importar documentação funcional que esteja em outras plataformas como Azure DevOps, ServiceNow, AWS, etc., né? E como eu faço para gerenciar e criar um onboarding unificado tendo mais de um gateway? A gente está conectando essas 2 perguntas, né? Porque tem as documentações técnicas e funcionais que podem ser concentradas dentro de um único portal, que a gente chama aqui de portal multi-gateway, concentrando todas as documentações numa experiência única. André, Yuri, querem responder? Vamos lá. Acho que essa é até a pergunta que eu já estava me adiantando, que é sobre as documentações, tá? Então, sim, hoje você consegue importar documentações que estão em outros provedores, tá? Então, pensando em documentação realmente funcional, documentação mais descritiva, hoje você tem a capacidade de importar manualmente, que não é o ideal, mas existe a possibilidade de pegar essas documentações que estão em MD e trazer para dentro do nosso portal de desenvolvedores, mas a gente também consegue criar um pipeline automatizado consumindo as nossas APIs para a disponibilização dessa documentação funcional. Quanto às documentações técnicas, aí acho interessante o Lui até me complementar e falar um pouquinho sobre as nossas features padrão de connection, porque daí as documentações técnicas e também esse fluxo multi-gateway, eles podem ser gerenciados em um único local. Ô, Lui, antes de responder, cara, passe para o próximo, que eu acho que a gente já pode concentrar essas 2 com as perguntas seguintes que está conectado com o mesmo tema, por favor. Perfeito, né? Show de bola. Então, a pergunta é do Rafael. Obrigado, Rafael, pela pergunta. Eu consigo gerenciar as APIs REST que não passam pela Syncytia, por exemplo, APIs que estão expostas no SAP. Como fazer isso? Lui, por favor. Show de bola, pessoal. Bem, essas 3 perguntas, elas são muito ricas, né? Até pelo momento que a gente tá tendo aqui na Syncytia com essa questão do multi-gateway, né? Hoje a gente já tem, né, além da conexão Syncytia nativa, né, com essa questão de importação de documentação, tryout de APIs, uma série de outros providers, né, como, por exemplo, AWS, Azure, ali, que já são nativas, né? Ou seja, eu consigo ali fazer esse link entre os portais, né? E já está expondo todos os swaggers ali dentro do portal, né? Fazer toda aquela gestão. Então, por exemplo, como o André também comentou, existe a possibilidade também de eu manualmente subir essas documentações dentro da nossa ferramenta e fazer essa exposição. E um ponto muito rico aqui é justamente isso, né? Eu consigo abranger diferentes gateways dentro de uma única solução, né? Um único painel administrativo,
E para o usuário isso é totalmente transparente também, tá? Então, por exemplo, eu tenho ali o gateway da Sensi, eu tenho a AWS e tenho essas APIs que estão ali expostas dentro do meu SAP. Eu consigo unificá-las, né, conectar esses providers ali dentro da minha ferramenta e fazer toda a gestão de uma maneira muito simples, né? Então, eu consigo agrupar dentro de um produto e expor as documentações para os nossos consumidores ali estarem fazendo, né, o acesso às documentações técnicas, os swaggers delas ali. Ô, Lui, e aqui a gente está numa camada funcional e técnica, né, onde a gente concentra todas essas documentações no DevPortal, né, que é a base de tudo, né? Agora com essa vantagem, né, de poder incorporar APIs que podem estar em diferentes gateways, né, através de uma importação manual ou de uma conexão nativa, né, para alguns dos gateways que a gente já tem conexão implementada. Ponto-chave que a gente discutiu muito aqui nessa apresentação é como que a gente constrói essa jornada customizada para o produto digital. Então, eu posso trazer APIs de diferentes vendors, concentrar no único DevPortal e, a partir desse DevPortal, construir essa estratégia para que o parceiro que vai consumir esses APIs consiga fazer isso de forma autônoma e a gente tenha aí o resultado que a gente espera, que é parceiros consumindo APIs, produtos sendo consumidos, comercializados e uma avenida de receita importante acontecendo, viabilizada e habilitada pelo DevPortal. Gente, a gente... Pode seguir aí, gente. Só um último ponto, tá, Guido? Ainda puxando aí nesse comentário que você fez, uma coisa que é muito rica, né, é justamente a experiência do usuário que passa a ser totalmente transparente, mas para a gente que está fazendo a gestão, né, administração, a gente consegue fazer todo o acompanhamento das métricas ali, né, como que está sendo a adoção e até mesmo a saúde do consumo dessas APIs, né, em um único só lugar. Então, é um ganha-ganha, tanto para os nossos times internos, mas também ali para o parceiro, né? Que não tem impacto, não tem ruído, né? Uma vez que um portal muito bem documentado, é um portal muito rico ali para a jornada dele. Boa, excelente, gente. Obrigado pelas contribuições aí, Lu e André. A gente vai caminhando aqui para o final do nosso webinar, tem alguns recados. Um lembrete especial aqui, está chegando, 21 de maio, o Apix 2026. Para quem conhece, sabe que é um evento fantástico, muito dinâmico, em um único dia, uma experiência onde a gente concentra conteúdos riquíssimos de vários especialistas do mercado. Para quem ainda não teve a oportunidade, entrem aí no site sensidia.com.br/Pix, já tem vários palestrantes confirmados, então fica o convite aqui para vocês. Tem uma novidade aqui que saiu de última hora, a gente vai sortear uma das credenciais aqui para o Apix, a partir do formulário de pesquisa de satisfação. Então, gente, passando aqui para encerrar o nosso webinar, novamente agradecendo a audiência aqui, o tempo dedicado, a opinião de todos aqui é importante para a gente conseguir trazer esses conteúdos de forma mais rica. Esse é o primeiro de uma série de webinars que a gente vai ter ao longo do ano, então vocês vão receber uma comunicação com um formulário para responder a pesquisa de satisfação e votar no tema que vocês acham mais interessante para o próximo webinar, e a partir daí vocês recebem todo esse material que a gente apresentou, inclusive a gravação. Então, de novo, agradeço a todos, muito obrigado por estar conosco e até a próxima. Muito obrigado, pessoal, pela presença, participação aí, e o que precisarem a gente fica à disposição. Obrigadão, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, e qualquer dúvida estamos à disposição, e o Lui sempre me puxando para as agendas para falar com vocês aí. Estamos com isso.